O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, que vêm de tantos lugares para louvar e agradecer a nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré. Sintam todos acolhidos e acolhidas, e desde já contem com as nossas orações para que aquelas graças que tanto você busca para si e também para aquela pessoa que sempre pede as suas orações possam ser atendidas. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da rede mundial de computadores, você que está em vários lugares do mundo rezando conosco. Conte sempre com as nossas orações e que Deus sempre o abençoe e o proteja, bem como toda a sua família. E a você que se encontra enfermo, seja uma doença física ou espiritual, conte com as nossas orações. Lembre-se que Deus jamais se esquece dos seus filhos e filhas. Basta você acreditar, basta você ter fé, porque dias melhores virão para a sua vida. Irmãos e irmãs, certa vez, um famoso pregador, jovem, ele foi chamado para ir falar sobre o Salmo 22, ou em algumas Bíblias, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E ele lá chegando, se deparou com a multidão de 2.000 pessoas. Subiu ao palco e todo entusiasmado começou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao final da sua pregação, 50 minutos depois, toda aquela multidão o aplaudiu e fizeram muita festa com ele. Então ele, se retirando para uma sala ao lado do palco, encontrou-se com um senhor, cabelos brancos, o rosto já surrado, marcado pelo tempo, roupa simples, sandálias nos pés, e aquele jovem pregador, todo bem arrumado, então perguntou: o que o senhor faz aqui? E aquele senhor, com toda a humildade, simplicidade, respondeu: eu vim falar sobre o Salmo do Bom Pastor. E o jovem pregador então, assim surpreso, disse a ele: interessante, eu também acabei de falar sobre o Salmo do Bom Pastor, mas quero ouvir o que o senhor tem para dizer. E aquele senhor então subiu ao palco e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao final de 45 minutos, aquela multidão toda estava chorando. E ele, voltando para a sala ao lado, o jovem pregador então lhe pergunta: que curioso,
falamos sobre o mesmo salmo. Comigo as pessoas fizeram festa e com o Senhor elas se emocionaram. Qual é a diferença? E aquele senhor, então sorrindo, lhe respondeu: meu filho, a diferença é que você conhece o Salmo do Bom Pastor. Eu não. Eu conheço o Bom Pastor do Salmo. Evangelho de hoje, Jesus dizendo: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste isto aos sábios e entendidos e o revelaste aos pequeninos. Deus se revela às pessoas humildes, às pessoas simples, às pessoas que têm um coração aberto para acolhê-lo, para amá-lo. Claro que você pode dizer: então Deus condena a sabedoria, Deus condena a inteligência. Pelo contrário, porque tanto a sabedoria e a inteligência são dons que Deus dá ao ser humano. Mas Deus dá a sabedoria e a inteligência ao ser humano para que ele possa saber utilizá-la para o bem de si próprio, mas também utilizá-la para o seu próximo. Quantas pessoas que são inteligentes, sabem falar bem, conhecem muito bem as Sagradas Escrituras e conhecem tão bem tantas coisas da vida, principalmente doutores em ciências, mas são pessoas que não deixam o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua sabedoria sobrepor a sua pessoa, sobrepor a sua identidade de cristão. Pelo contrário, ele procura ser cada vez mais simples, mais humilde, procurando esconder aquilo que Deus lhe deu, para que as pessoas não notem que ele é uma pessoa superior. Pelo contrário, uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa que está ali para servir, não para ser servido. Hoje a palavra de Deus nos mostra que quantas vezes Deus se revela a pessoas sem instrução, pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade, pessoas que não tiveram a oportunidade de ter nascido e criado numa boa família, mas pessoas que se dedicam a colocar tudo aquilo que têm ao serviço e ao amor de Deus. Eu me lembro que, ainda estudante de filosofia, quando fazia pastoral, conheci uma senhora Tomásia. Ela fazia rosca, aquele pão doce para vender. E certa vez, conversando com ela, olha quanta sabedoria, quanta presença de Deus naquela pessoa. Uma senhora já marcada pelo tempo, com seus cabelos brancos, e por causa da diabetes avançada, ela havia perdido a visão. Porém, jamais perdeu a fé. E ela dizia: o que me alimenta, meu filho, é a fé que eu tenho em Deus. E ali eu pude perceber que tudo aquilo que eu havia estudado na filosofia durante o meu tempo de faculdade poderia ser jogado fora, porque jamais alcançaria tamanha fé daquela pessoa. É isto, Deus se revela e se manifesta a quem Ele quer, a quem se abre ao seu conhecimento, ao seu desejo. É o que acontece hoje na primeira leitura. Moisés, um homem simples, um homem que tinha dificuldade para falar, mas ele, guiado pelas ovelhas, ele chega até o Monte Horebe, ao monte de Deus. E ali ele vai fazer o quê? O seu encontro pessoal com Deus, que se revela na sarça ardente. Aqui, para entendermos essa manifestação de Deus na sarça ardente, nós precisamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 32, aonde os companheiros de Emaús
que estão voltando para Jerusalém, Jesus aparece para eles e conversa com eles. E num determinado momento, um dos companheiros de Emaús vai dizer para o outro: não ardia o nosso coração quando Deus falava conosco pelo caminho, quando Cristo Jesus se comunicava conosco pelo caminho? É o que acontece na primeira leitura de hoje. O fato de Deus se revelar na sarça ardente mostra que o coração de Moisés estava em chamas, estava ardente ao escutar a palavra de Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus fala conosco no nosso coração e nós sentimos esta chama, este fogo queimando dentro do nosso peito. É preciso fazer como Moisés, escutar, abrir os ouvidos para escutar o chamado de Deus. Deus que chama a cada um de nós pelo nosso nome. E é interessante notar a cena na primeira leitura de hoje, que quando Moisés se aproxima, Deus vai dizer: retire as sandálias dos pés. Aqui o autor sagrado está mostrando que para Moisés se aproximar de Deus, ele precisa sair da sua soberba, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância. É preciso se diminuir, é preciso deixar tudo aquilo que o liga a este mundo, o ter, o poder e o prazer, para se aproximar de Deus. Ou seja, este deixar as sandálias, tirar as sandálias dos pés, Deus pede para cada um de nós: desça do seu pedestal, desça da sua prepotência, desça da sua autossuficiência para você se aproximar de mim. E Moisés vai fazer isto. Moisés será uma pessoa transformada, uma pessoa que vai sair dali com o propósito de ir libertar o seu povo da escravidão. E o interessante notar também nesta primeira leitura, que Moisés fica com medo, mas Deus vai dizer: eu estarei contigo para tudo aquilo que vier, conte comigo. Assim somos nós. Quando nós somos chamados para uma missão, seja ela qual for, não podemos ter medo, porque Deus estará sempre conosco, caminhando ao nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo. Mas nós precisamos fazer como Moisés, ter confiança e nos lançar nos braços de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você sentir o chamado de Deus, Deus chamando o seu nome, diga: Senhor, eu estou aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, assim como nos ensina a nossa mãe Maria Santíssima no Magnífica, que Deus elevou os humildes, assim como Maria, e Deus também eleva todos aqueles que têm um coração manso, um coração humilde, um coração acolhedor. Hoje a igreja celebra a memória de São Boaventura, um santo do século XIII. São Boaventura, que era franciscano, juntamente com Santo Tomás de Aquino, que era dominicano, os dois vão produzir grandes escritos teológicos, grandes sínteses teológicas que vão enriquecer o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. São homens que foram utilizados por Deus para revelar a sua graça, para revelar o seu amor por cada um de nós. São Boaventura, que foi curado de uma enfermidade pelo seu pai espiritual, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, tendo ele em seus braços, vai dizer: ó Boaventura. E São Boaventura era um homem dotado de muita inteligência, muita sabedoria, porém um homem de grande humildade, um homem de grande piedade, um homem de grande misericórdia. São Boaventura é chamado o segundo pai da ordem dos frades franciscanos, porque é aquele que vai organizar toda a ordem através dos escritos, das constituições
e tantos outros textos que ele vai deixar para a família franciscana e também para os seus seguidores e também para todos nós cristãos que bebemos desta fonte deixada por São Boaventura. Ele que foi iluminado por Deus para escrever tantas coisas bonitas que servem para o nosso ensinamento e o nosso crescimento espiritual. Certa vez, um frei muito simples, todo envergonhado diante da sabedoria de São Boaventura, ele então perguntou: Frei Boaventura, eu não tenho conhecimento teológico, eu não tenho conhecimento intelectual, como eu vou poder alcançar o céu? E São Boaventura então, com toda a sua sabedoria e humildade, lhe respondeu: basta ter fé, meu filho. Você tendo fé, a graça de Deus vai agir na sua vida. Assim, São Boaventura chama cada um de nós a termos fé, a termos humildade e simplicidade, e termos o ouvido e o coração sempre abertos para escutar o chamado de Deus que está sempre fazendo a cada um de nós todos os dias de nossa vida. Por isso que São Boaventura interceda junto a Deus por cada um de nós, para que sejamos simples, humildes e acolhedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.